Palavras do ROCAM, ministro Sandra Alice Noschesi. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Obrigada aos que nos assistem também. Deixa eu me organizar aqui, só um momentinho, por favor. Então, mais uma vez, boa tarde. Primeiramente, agradecemos a Deus e a Meixo Sama pela permissão em realizarmos o culto à saúde e à prosperidade deste mês, pedindo através das nossas orações pela nossa saúde espiritual, física e material. O salmo de hoje nos fala sobre dádiva de Deus. Todos os dias temos a oportunidade de render graças ao Senhor, pois as bênçãos divinas se fazem presentes em todos os momentos de nossas vidas, desde o momento em que acordamos e até mesmo na hora em que encerramos nossas tarefas e vamos repousar. Este é um momento crucial, onde devemos refletir sobre o nosso dia a dia e analisar com atenção o que fizemos em prol do nosso próximo e em prol de nós mesmos. São inúmeras as graças e bênçãos que recebemos no nosso dia a dia. Mas, por estarmos com os nossos olhos vendados, e às vezes não percebemos as maravilhas que Deus nos concede todos os dias, pelo simples fato de não aceitarmos a sua vontade em determinadas situações e também pelo nosso próprio ego materialista. Existem momentos em que tudo ocorre na mais perfeita harmonia. É onde deveríamos ser mais gratos. Só que, na maioria das vezes, esquecemos de Deus. Mas quando a purificação e o aprimoramento chegam, aí lembramos de agradecer e implorar a Deus que amenize tal situação. Se olhássemos com os olhos do amor e da aceitação, provavelmente passaríamos pelos momentos difíceis com mais gratidão e serenidade. Tudo o que Deus faz é bom. E temos que acreditar que Ele se faz presente, pois provavelmente a única forma que Ele tem para nos ensinar e chamar a nossa atenção é nos aprimorando e ensinando que está nos livrando de algo muito pior. Precisamos entender que Deus é vida, amor e salvação, e que a nossa destinação é um mundo de beleza e felicidade. E isto não é apenas promessa, mas sim condição. Entender que somos filhos de Deus. Somos todos da mesma família, filhos de um único Pai, e temos que aprender uns com os outros, para que sejamos direcionados para a luz.
Eu gostaria de dizer uma coisa aqui para os senhores, dentro dessa colocação que eu acabei de fazer aqui agora. E eu gostaria que todo mundo repetisse comigo a seguinte frase: Senhor, cumpra os teus planos em minha vida. Planos em minha vida. E os que estão nos assistindo também. Porque isso nada mais é que uma afirmação. E a gente precisa entender, que foi até a colocação que eu fiz aqui agora, que nós somos espíritos de luz reencarnados. E que viemos aqui, sim, com um único propósito, que é o de Deus. Então, nós temos que ter a convicção de que o Senhor vai cumprir os seus planos em nossas vidas. E isto não se dá apenas na maneira em que eu quero. É da maneira em que Ele quer. Às vezes, Ele até vai dar um refrescozinho para a gente, se merecemos. Então, Ele vai falar, vou dar um pouquinho daquilo que você tem vontade. Porque, na verdade, Ele dá, né? É a gente que não se dá conta. Porque o nosso lado humano, ele sempre quer mais. Ele nunca está satisfeito. O ser humano, quanto mais tem, mais quer. Mas quando ele passa a visar a espiritualidade, o amor de Deus, a aceitação muda. E aí nós temos que ter o quê? Senhor, cumpra os seus planos em minha vida. E quando a gente tiver essa convicção, pode apostar que os planos dele vão ser cumpridos. Tá bom? Temos uma partícula divina e nosso DNA nada mais é que divino. Nada na lei divina é sem propósito. Basta olharmos a vida de Jesus, de Meixo Sama, e de tantos outros mestres que vieram a este mundo com grandes missões, que passaram por grandes purificações e que deram graças a Deus por tantos aprendizados. Aqui eu vou falar mais uma frase, e que todos nós precisamos ter essa convicção. A frase é a seguinte: Senhor, eu preciso de forças para cumprir a minha missão. Então, por favor, os senhores podem repetir: Senhor, eu preciso de forças para cumprir com a minha missão. Por que isso? Jesus não pediu para que o Pai afastasse dele o cálice? Meixo Sama, nós messiânicos, porque acredito que todas as divindades, mestres, até mesmo Chico Xavier, quantos passaram por imensas purificações, mas eles se mantiveram firmes. Então, a fé, ela é fundamental. O acreditar no plano maior é fundamental. Jesus pediu para que o Pai afastasse dele aquele cálice, mas ele não pôde. E ele teve que ir até os finalmente. Deus, quando pegou Meixo Sama, porque Meixo Sama foi pinçado, né? Porque ele era ateu. Até ele entender todo aquele processo, ele teve que passar. Mas chegou o momento dele se render. E quando ele se rendeu a Deus Supremo,
é que ele passou a entender o que de fato era tudo aquilo. Porque dádivas não é só o carro zero que eu consegui comprar. Dádivas não é só o meu salário que aumentou. Dádivas é tudo isso. Hoje nós aqui, estamos num conjunto de pessoas com um só pensamento, direcionados ao Supremo Deus. E isto não é uma dádiva de cada um que pôde chegar até aqui? Quantos que gostariam de ter chegado e não chegaram? Preciso de água, dá licença. A gente tem que descontrair, porque senão ninguém aguenta, né? E Meixo Sama também sorria, viu? Ele não era carrancudo, não. Ele podia até, de vez em quando, ficar meio fechado, mas ele também tinha aquele seu lado do humor, né? Nossa vida é uma dádiva divina. E recebemos um presente, que é a vida. Estamos aqui para crescer e evoluir. Ser gratos a Deus pela oportunidade de poder estar aqui no hoje e no agora. Vivemos um tempo de transição planetária, onde inúmeras situações vêm ocorrendo no mundo, no universo. A cada dia, fatos inéditos acontecem. Mortes em massas, guerra, onde a violência se tornou banal. E que para furtar e roubar um objeto, a ganância vem exercendo uma linha de frente, onde vidas estão sendo tiradas. O ser humano está perdendo tudo aquilo que se conquista em uma vida de aprendizado. Bom senso, educação, estão sendo jogados fora os seus princípios, as suas raízes, e esquecendo que o bem mais precioso que temos é a nossa vida. Porque é o que a gente está vendo, né? Você sai de casa, você não sabe se você vai voltar. E quando a gente volta, é agradecer. Por quê? Porque é uma dádiva voltar para casa. Hoje é uma dádiva voltar para casa. Você está com o celular na mão, de repente você vai sentir uma arma em você. Fatos e mais fatos aí acontecendo, pessoas partindo. A gente viu aí esse acidente que ocorreu agora com esse avião, né? A gente não entende, nós não sabemos o porquê, Deus é que sabe, mas é a realidade. E a gente precisa perceber, dentro da espiritualidade, que realmente estão dando avisos, né, para a gente. O mal, ele quer, de uma forma ou de outra, dominar, né? O mal, ele exerce maneiras, se você não ficar ligeiro, eu vou até usar uma expressão até para descontrair, você vai até presa. Se você bobear, você vai preso. Porque o mal, ele... Então, o que a gente não pode é... Eu vou usar uma expressão aqui, ó. Nós temos que ter cuidado com as miragens. As miragens, elas causam mais dor do que alívio. O que é a miragem? De repente, você não está muito bem, o mal, ele vai lá, ele te sonda, ele dá um jeitinho de te dominar. Aí surge uma situação. Dependendo de como você estiver espiritualmente, você vai entender tudo errado.
aquela expressão ou aquela frase, e aí você já abriu o caminho para causar uma guerra. Aí você perde amigos, familiares, se desliga dos locais aonde você está indo buscar a luz. Por quê? Porque a gente oscila. Então, nós temos que ter foco. Ó. Senhor, cumpra os seus planos em minha vida, tá? Eu preciso de forças para cumprir a minha missão e eu não posso ficar vacilando com as miragens, porque às vezes nós mesmos criamos mania de perseguição. É sério, é verdade. Quando você não está bem, uma situação que surge, você fala, é comigo. E até você explicar que Pedro não é Paulo, já era. Né? Calma lá. Estamos em tempo de agradecer a Deus e à espiritualidade pelas dádivas na vida e pela dádiva da própria vida. Sabemos que desde o momento em que aceitamos voltar para esta dimensão chamada Terra, viemos com um propósito: cumprir com o nosso dever e com a nossa missão para com o plano de Deus. Sendo assim, teremos que desempenhar o nosso papel na caminhada evolutiva da vida. Não importa o passado, não importa a jornada em nossa frente. Tudo vem de encontro para a nossa evolução espiritual. E ninguém pode escapar da orquestra e dos arranjos vindos de Deus. A cada dia, vamos nos deparando com situações, horas boas, horas mais difíceis. Mas temos que ter a certeza de que Deus se faz presente em todas elas. Tudo é bênção e dádiva de Deus. E só temos que agradecer a oportunidade de estarmos aqui, pois somos abençoados e agraciados por Deus em todos os momentos de nossa vida. E para encerrar, eu quero deixar aqui um trecho que li de um pioneiro que diz assim: para receber Meixo Sama dentro da nossa alma, nós precisamos polir a nossa alma para poder crescer. Então, com esse objetivo de polir nossa alma, é que vamos entendendo a vontade e o sentimento de Meixo Sama e os objetivos da obra divina. Com esse objetivo de reparação íntima, e que vamos poder entender não somente as dádivas divinas, mas também sermos verdadeiros instrumentos de salvação. Então, assim, a gente precisa potencializar apenas nas coisas que estão aqui e que vão chegar. É nos que estão aqui e naqueles que vão chegar. Então, o que a gente precisa mesmo, e eu falo isso muito para mim mesmo, porque a gente vai notando que quando você vai tendo mais idade, você vai caindo cada vez mais na realidade da vida. Você sabe que a direção ela é única. Você pode envelhecer, lógico que
É legal envelhecer, é uma dádiva, tá? Porque não é para muitos, não, tá? Tem muitos que não conseguem. É uma dádiva. Mas ela, além dela ser uma dádiva, ela é uma coisa que ela te amadurece. Ela te mostra a realidade sem ilusão. Enquanto você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, você ainda, né? Mas quando você já chegou nos 50, você fala, nossa, 50, que não é mais o meu caso, tá? Já passei faz um tempinho aí. Mas aí você começa a perceber, você fala, e aí? Né? Exatamente. Aí você fala, trabalhei pra caramba, é tanta luta, é tanto isso, é tanto aquilo. Continuo aí, né, na busca, na procura, fazendo a minha parte, tentando isso, a família, os sobrinhos, o marido. Você fala, mas e aí? Aonde é que tudo vai me levar? Nós já sabemos. Mas o que é que nós vamos deixar? Coisas boas ou coisas ruins? Às vezes dá vontade de se falar, quer saber? Chuta o pau da barraca, eu sou bem descontraído, então, quer saber? Vou encher a cara do fulano ou da fulana de bofetada. É ou não é? Aquela coisa que dá os 5 minutos. Mas você chega num momento que você fala, não vale a pena. E isso é o quê? É a maturidade. Porque Deus já está te preparando. Ele já está te mostrando qual é o caminho. Então, nós temos que fazer agora, desse momento, independentemente da idade, nós temos que viver cada dia. A gente precisa se dar o direito de sorrir mais do que chorar mais. E agradecer mais. E se tiver que terminar uma missão, seja ela uma missão, vou falar para mim também, tá? Uma missão tranquila, ou você tem um contrato aí que você assinou e esse contrato ainda te pega, aceita esse contrato e encerra a missão. Independentemente de qual for a situação. A gente vai chegando num momento em que a gente precisa sorrir mais e entender o que realmente Deus está querendo fazer com cada um de nós. E acreditar que Ele está presente e que tudo é dádiva de Deus, independente da situação. Tá bom? Então, espero ter passado algo para cada um dos senhores hoje. Quero desejar um excelente final de semana, muita saúde, muita prosperidade para o mundo, para todos os presentes, os que estão assistindo. Que a luz de Deus e Meixo Sama penetre em cada lar. Tá bom? Muito obrigado a todos e uma ótima missão. Fiquem com Deus.